Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre política. Se inscreva no canal, verifique sua inscrição, ative o sino de avisos, e por fim compartilhe a verdade. O nosso tema é a mentira do desarmamento, e o motivo que levou Adélio Bispo de Oliveira a esfaquear o presidenciável Jair Bolsonaro. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe a verdade. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Frase de Jair Bolsonaro. Só em dizer esta simples frase os inimigos de Deus e do Brasil ficam desesperados, e foi por meio deste desespero que aconteceu um atentado terrorista contra Jair Bolsonaro. Entre no nosso blog e saiba mais sobre isso. Amigos, o nosso Brasil tem 27 estrelas, e não uma. Precisamos da ordem e do progresso, que está escrito na bandeira do nosso amado Brasil. Devemos rejeitar todos os partidos da esquerda, pois os mesmos querem acabar com a soberania do Brasil, a família tradicional e a religião cristã. Gostaria de sua atenção neste momento. Segundo as redes de comunicação, o motivo que levou Adélio Bispo de Oliveira a esfaquear Jair Bolsonaro foi o discurso de ódio do deputado federal e candidato à presidência. Bem, será essa a verdade? Creio que não. Veja por quê. O discurso de ódio é aquele velho argumento da esquerda, e que agora é o principal argumento para aliviar a barra de Adélio Bispo, e ao mesmo tempo, macular as ideias e atitudes de Jair Bolsonaro, que defende a defesa de arma de fogo. Ou seja, ao defender o criminoso, os advogados querem tornar ele em um santo, e a vítima, que foi Jair Bolsonaro, em demônio. Estão invertendo os fatos, mudando a realidade, para que a população fique cega e surda. Veja agora que a ex-presidente Dilma disse que o discurso de ódio cria esse tipo de atitude. Infelizmente, as redes de comunicação são escravas do socialismo e devotas do comunismo. A verdade: Adélio Bispo de Oliveira não é uma vítima, ele é um criminoso, ele é um esquerdopata, ele é um microterrorista. Esse tipo de pessoa não respeita os limites e acaba cometendo crimes. Sendo ele um esquerdopata, suas ações são motivadas em não acreditar que está cometendo pecado, e que se alguém que não é da esquerda morre ou fica ferido, o mesmo fica calmo e feliz. A filosofia do socialismo deseja estabelecer o comunismo, e para isso temos uma espécie de narcisismo onde a atitude de seus seguidores é amar a si mesmo. Temos também o niilismo, que é uma atitude que nega os valores metafísicos e procura aniquilar as verdades estabelecidas. E no último caso temos o genocida cultural, onde o seguidor do socialismo vê o mundo como objeto. Quem está ligado nos acontecimentos vai perceber que existiram outras evidências de que o socialismo tem seus esquerdopatas. Veja, por exemplo, dias antes do atentado, Lula é condenado pelo TSE e lá apenas um é a favor de Lula. Os outros 6 refutam todos os argumentos da esquerda. Depois o Museu Nacional foi queimado. Infelizmente, um ato terrorista acontece. Jair Bolsonaro foi esfaqueado. Mas voltemos para o nosso objetivo. Então as redes de comunicação estão tentando convencer a sociedade sobre o Estatuto do Desarmamento e aliviar o ato terrorista de Adélio. Observe que se Bolsonaro defende o uso da arma de fogo, ele, segundo a esquerda, está criando mais ódio e violência. E para isso não acontecer, é preciso desarmar a população. Mas será verdade? O domínio do governo socialista está enganando a população com esse Estatuto do Desarmamento. Convido todo mundo a ouvir esta mensagem. Prestem atenção. Todo o poder político vem do cano de uma arma. O Partido Comunista precisa comandar todas as armas. Desta maneira, nenhuma arma jamais poderá ser usada para comandar o partido. Mao Tse-tung. Reflitam nesta frase por um pouco de tempo. Quando a esquerda colocou na mente da população de que o uso de arma é errado, podemos estabelecer as verdadeiras intenções deste governo maligno. A palavra mais apropriada para descrever os propósitos de governantes despóticos é dominação. Ou seja, todo governo socialista quer dominar e escravizar a população, e para isso tira a defesa dos homens de bem. O desarmamento da população tem um único objetivo: controle social. Quando vemos a história, observamos
que as ideias de acabar com as armas é uma ideia desde a descoberta do Brasil em 1500. Veja que o objetivo de Portugal era restringir a produção de armas para dificultar a formação de milícias coloniais que pudessem ameaçar o poder de Portugal. Estas ideologias socialistas é exatamente o oposto ao que acontece nos Estados Unidos, onde a segunda emenda à Constituição garantia aos cidadãos americanos o direito à autodefesa, através da propriedade e do porte de armas de fogo, e o direito a constituir milícias para proteger o país contra inimigos externos e internos, garantindo a soberania do povo sobre os governantes, já que como inimigo interno pode-se classificar qualquer governo que resolva agir de forma despótica e que coloque em risco as liberdades individuais. Thomas Jefferson, um dos maiores estadistas dos Estados Unidos, disse à época que nenhum homem livre deve ser impedido de usar armas. A esquerda está contra os brasileiros porque estão negando o direito à autodefesa, através da propriedade e do porte de armas de fogo. Amigos, entendam que aquele ato terrorista foi a tentativa de eliminar os argumentos a favor do direito à autodefesa, através da propriedade e do porte de armas de fogo, no qual Jair Bolsonaro acredita ser a atitude correta. Você consegue entender o nosso ponto aqui? Agora temos Getúlio Vargas, que inicia seu governo ditatorial com um objetivo muito claro: acabar com as ameaças armadas ao seu governo. Isso significava dar fim aos cangaceiros e minar o poder dos coronéis. Getúlio Vargas constrói um programa de desarmamento baseado numa falsa paz, e novamente o cidadão fica sujeito aos criminosos. Atualmente temos as mesmas ideias erradas, e de certa forma aprimoradas, porque o socialismo cegou o entendimento da população. Observe que a realidade do Brasil de hoje, onde criminosos não têm medo da população, que não possui armas, e não tem medo da polícia, que possui armas inferiores, e cada vez mais o terror acontece dentro do governo socialistas. Precisamos mudar esta situação. Os governos de esquerda, que chegaram ao poder depois do período militar, trouxeram consigo um ânimo redobrado para continuar com as políticas de restrição às armas. A nossa conclusão é que quando uma nação perde a guerra, as armas são tomadas, e isso aconteceu por meio da Revolução Cultural dos socialistas aqui no Brasil. Mas a razão e a fé em Deus está viva novamente com a direita conservadora. E voltamos à batalha para que o socialismo seja extinto e que o homem de bem seja defendido, assim como sua família, e os criminosos sejam devidamente punidos. O que fazer? Falar segundo os fatos e restaurar a nossa nação, colocando candidatos que defendam a fé religiosa, a família tradicional, o direito à vida, a soberania do Brasil, e que seja contra as ideologias de gênero e do velho Karl Marx. Termino dizendo duas coisas. O nosso Brasil tem 27 estrelas e não uma. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Frase de Jair Bolsonaro. Até o próximo vídeo.